Fique mais... 7h01, no dia oficial de visitas, que é na quinta-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na sede da Polícia Federal, onde ele cumpre pena desde o início de abril, o ex-candidato à presidência da República, Fernando Haddad, e a senadora do Paraná, Gleice Hoffmann. Os dois que não se bicam, que disputam o comando do PT, que posam diante das câmeras como se estivesse tudo bem, aliados, abraçados e sorrindo, nos bastidores o pau está torando. Gleice está de um lado, quer conduzir o PT de um jeito, e Fernando Haddad de outro. Como não há uma solução, o que Gleice e Haddad tiveram de fazer? Visitar o chefão. Só faltou aquela trilha do... Conta aí, Marcos Souza. Olha só, Daniel, na saída da sede da Polícia Federal, os dois discursaram para os manifestantes da Vigília Lula Livre. Diferente do que eles vinham afirmando, que o ex-presidente está bem animado, desta vez, Gleice e Haddad mudaram as estratégias e também os discursos. Ninguém passa incólume 230 dias, né, gente? É penoso para qualquer pessoa, para ele também, mas a gente tem que estar aqui dando força, né, e mostrando que a luta continua, né? Sente o peso, né? Tem momentos de mais euforia, de mais esperança, tem momentos... Mas assim, o Lula é um gigante, é um homem com uma capacidade de... uma disposição impressionante, né? Então ele às vezes brinca com a gente, né, Gleice? Hoje mesmo brincou. Não fica dizendo que eu tô muito bem, não. Senão o povo acredita e tal. Tem dia que eu não tô. E a verdade é que a gente sempre sai melhor do que entrou. O que significa que ele ainda tem muito a oferecer pro Brasil e pro mundo. Claro, o Lula é uma pessoa forte, aguerrida, mas é um ser humano. Obviamente que você ficar numa situação que ele tá, isso tem consequências emocionais, tem consequências físicas, de saúde. Então a gente também fica muito preocupado com ele, né? Vou tirar a roupa da notícia. Gleice e Haddad afinam o discurso para logo ali na frente aparecer a nova tese do PT. A tese de que Lula está mal, de que é um senhor de idade, de que a cadeia o deixou doente, e a defesa de Lula passará a clamar pela prisão domiciliar. Isso é estratégia adotada por Lula e pelo PT. Como o PT não se entende, Lula precisou chamar os dois, o Haddad e a Gleice, para que eles afinassem o discurso. O fato é o seguinte, quem viu o depoimento, e todo mundo viu, o depoimento de Lula diante da doutora Gabriela Hart, viu um homem que está bem sim. Tem que estar muito bem para dar de dedo na cara de uma juíza. Firme, forte, debochado, irônico, fazendo piadinha, inteiro. Agora vem essa construção de um discurso. Guarde o dia de hoje. Você que está aí do outro lado do rádio, do outro lado da tela do seu computador ou do seu celular. Guarde o dia de hoje. Hoje começa a mudança do discurso do PT. De que o Lula está mal e precisa sair da carceragem para cumprir a pena em casa. Isso está se migrando a forma do discurso. Seria apenas risível se não fosse preocupante. O PT faz tudo articuladinho, bonitinho. E essa é a nova estratégia. Daniel, inclusive no meio jurídico, o PT já começou a implantar a ideia que o Lula está muito envelhecido e que as imagens do depoimento provariam isso. Então os juristas do PT já começam aos poucos, paralelo com o que você disse, dentro do seio jurídico, falar, ó, tá vendo? Muito velho. E fazendo o quê? Pedindo prisão domiciliar. Então o movimento já começou pesado, eles querem isso para logo, não vai se estender por muito tempo então. Então, como diz você, é spoiler. Daqui a pouquinho vai pintar isso, ele vai ficar doente lá na cadeia. Tá tudo bem articulado, tudo montado. Agora, para quem é observador dos fatos, das imagens e gosta de uma reflexão, eu vou convidar o ouvinte a entrar no YouTube
Tenho certeza que os dois aqui, o Terribas e o Mark, vão lembrar de cabeça dessa imagem. Entre todos, quando tiver um tempinho, não agora você fica nos ouvindo aqui, depois você dá uma olhada. No dia daquela missa fake que o PT inventou pro Lula lá em São Bernardo do Campo, e depois ele se escondeu durante 2 dias no sindicato lá dos metalúrgicos, que ele tava cheirando a cachaça, que a Gleice foi lá cheirar o cangote do Lula. Lembram dessa cena? Dá uma olhada naquele Lula lá. E olha o Lula diante da doutora Gabriela Hart. É a mesma pessoa, não envelheceu nada. Aliás, eu achei o Lula melhor, mais magro. Não tava com aquele inchaço da bebida. Tava... por favor, gente, vamos falar a verdade aqui. Vamos falar a verdade aqui. O Lula bebia todo dia. Todo dia. Poxa, a gente tem que... eu tenho um espelho, gosto sempre e acompanho sempre que posso o jornalismo que é praticado nas melhores redes norte-americanas. Ninguém passa pano. Sabe como se tratou a Mônica Lewinsky quando ela foi lá e se envolveu com o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton? A estagiária que foi lá e fez isso, isso e isso. Sabe como que o jornalismo brasileiro trata a Rose Noronha, como a amiga do Lula? Aqui a gente tem essa postura de não abrir o fato como ele é. Então, a mim não engana. E o Lula tá bem de saúde, mas a tese jurídica do PT passará a ser construída sob esse prisma. E diz que muitos ministros nos tribunais superiores já estão comovidos com a imagem do Lula. A falsidade que toma conta de parte também dos tribunais superiores no Brasil, eu vou te contar uma coisa. Desculpa, Mark, te interromper, mas eu precisava frisar. Mas o problema é que a turma que vai analisar o caso dele no STJ não é emotiva, não. Não. O Fischer lá tem mão de ferro, vamos ver o que vai acontecer. Mas aí tem o STF depois que sempre pode salvar a lavoura, né? Gleisi ainda afirmou, Daniel, que o partido tem papel de representar 47 milhões de brasileiros que votaram em Haddad e que esse número só vai aumentar assim que começar a gestão do presidente eleito Jair Bolsonaro. A gente tem uma longa caminhada. Eu acho que o nosso companheiro Haddad aqui tem um papel fundamental e importante nessa resistência, que é de levar a voz de mais de 47 milhões de brasileiros que depositaram o voto no nosso projeto, e só vai aumentar esse número daqui para frente, porque a decepção com o governo Bolsonaro vai começar a acontecer, esse número vai aumentar e nós temos que fazer essa resistência interna e externamente. E o Haddad vai começar agora uma grande caminhada externa e conversando com atores da política internacional para que a gente diga ao mundo o que está acontecendo no Brasil, reforce a campanha do Lula livre, que é a centralidade da nossa luta, e faça oposição a esse governo que está retirando de direitos. O governo nem começou o governo Bolsonaro. Esse governo que está retirando direitos. O governo nem assumiu ainda. Não tomou posse. Vamos denunciar ao mundo Lula livre. Vamos denunciar. Sabe que essa visão que o PT tem de conversar com a mídia à esquerda e conseguir um ou outro artiguinho de jornal, isso faz um barulho entre eles. Muito tem se falado aí sobre política externa, né, da escolha do novo chanceler que o Bolsonaro levará a cargo a partir de 1º de janeiro. Gente, todos os países têm a sua embaixada aqui no Brasil. Muitos têm embaixadas e consulados. O trabalho da diplomacia é justamente fazer um relato ao Estado que manda para cá os seus diplomatas de qual é a realidade no Brasil. Não houve um único relato de país minimamente organizado e democrático de afronta à Constituição e à democracia. O Brasil não vive um golpe. O Brasil vive a excelência do processo democrático. Fomos às urnas e elegemos um presidente da República. Gostem ou não, gostemos ou não do resultado. Mas nós não estamos diante de uma situação golpista no país. Então esse discurso do PT, ele é interna corporis. Ele é apenas para a galera. Porque na vida prática, não houve nenhuma manifestação de qualquer país europeu, dos Estados Unidos, do Canadá,
de qualquer país da América Latina que não fosse Cuba e a Venezuela. Então isso explica perfeitamente a realidade que nós temos hoje no Brasil. Tem uma realidade que é a do fato e tem a da fantasia. A da fantasia nós acabamos de ouvir da voz da senadora Gleice Hoffmann. São 7h11. Vamos falar da política local, Marcos Souza. Tem uma novidade aí no governo Ratinho Júnior, que começa em janeiro. Exatamente, ele anunciou nesta quinta-feira a titular da Procuradoria-Geral do Estado. Quem vai assumir o cargo no novo governo é a procuradora Letícia Ferreira da Silva, que há mais de 20 anos atua no serviço público. Ela é formada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Segundo Ratinho, o critério de escolha foi técnico. É uma mulher que vai engrandecer o governo com a sua capacidade técnica, nos ajudar a implantar um governo inovador, moderno, cortando mordomias, implantando políticas públicas que possam melhorar a vida do cidadão. E a Procuradoria é um órgão muito importante para o Estado, e a doutora Letícia tem aí essa responsabilidade a partir de hoje de nos ajudar a coordenar a parte jurídica do Estado do Paraná, junto com uma equipe que ela vai montar, obviamente, com o corpo técnico da nossa Procuradoria-Geral do Estado e com a equipe que, junto dessa transição que estamos montando, a partir de janeiro, vamos implantar no Paraná. Até agora, Ratinho anunciou apenas quem será o secretário de Segurança Pública, o general do Exército Luiz Felipe Carbonell, e o secretário de Educação, que era o chefe aí, o representante máximo da Multilaser, empresa de eletrônicos e informática. Nós temos poucos anúncios do futuro governo Ratinho Júnior, mas os anúncios eles têm seguido uma lógica que me agrada, vamos ver se dará certo, que é a lógica de dar às pessoas que são do ramo a atribuição. Por exemplo, um general do Exército, secretário de Segurança Pública. É um homem, um empresário que conhece de administração que vai cuidar da Secretaria de Educação. Nós deixamos o modelo professorinha e ingressamos num outro. Vamos ver se vai dar certo. E agora uma procuradora com 20 anos de experiência para cuidar da Procuradoria-Geral do Estado. 7h13. O momento é do ouvinte na Jovem Pan. Daniel, ouvinte, final telefone 1987, o Emanuel Razotto, dizendo que ele acha um absurdo que a Gleice não para de mimimi, que o PT sempre fez uma oposição terrível em todos os governos, sempre querendo pior para ficar melhor para eles. Também tem a participação aqui do Leonardo Hoffmann. Ele diz que, falando em relações externas com consulados, ele quer lembrar que o vice de Bolsonaro fala inglês, enquanto a Dilma nem sabia o que estava falando. Tem a participação aqui também do ouvinte final telefone 2274, Marcelo, dizendo que a consciência está pesando e a abstinência está prejudicando a saúde do chefe da corrupção. Também tem a participação aqui do ouvinte 4009, o João Paulo, do bairro Atuba, aqui em Curitiba, dizendo que é só dar uma tintura de cabelo que a aparência do Lula já melhora. O Lula que tem um cabeleireiro especial para ele, viu, Daniel? Ele mora ali em Colombo, daí uma vez a cada 15 dias, 20 dias, ele fecha o salãozinho dele em Colombo, é um cabeleireiro bem pequenininho, enquanto estabelecimento, e vai lá atender o ex-presidente. Muito bem. Essa questão de que o Lula bebia e bebia bastante virou tema, inclusive, de um enorme mal-estar ainda na primeira administração de Luiz Inácio Lula da Silva. Um correspondente do jornal The New York Times no Brasil fez esse relato e publicou a notícia, que é um fato. Eu me lembro da FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, pistola com o fato de um colega, um jornalista americano, contar a verdade lá nos Estados Unidos. E aí o Lula tentou, inclusive, tirar o visto de trabalho desse jornalista do The New York Times. Por quê? Porque que mal que fez o jornalista? O jornalista falou um fato, de que o Lula bebe. Agora não, porque está preso. E tá feita a questão. O PT vai articular e vai trabalhar agora no âmbito dos tribunais, no sentido de dar prisão domiciliar ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A questão é, domiciliar onde? No sítio de Atibaia, no triplex do Guarujá ou no apartamento de São Bernardo?
Ou vai pedir pra algum amigo, né? Denê, deixa eu falar aqui, fazer um registro importante. A gente sempre critica quando tem que criticar a Folha de São Paulo aqui. Agora tem que elogiar quando acerta. Vou citar aqui uma matéria da Estelita Carazai, que é uma grande repórter aqui do Paraná, que ela fez sobre os médicos cubanos. Ela foi até Arapoti, no interior do estado, e entrevistou um médico cubano. E me chamou a atenção a frase que o médico disse a ela: a gente se sentia explorado. Então, assim, a imprensa fica falando, ai, que absurdo, não sei o quê, e o médico cubano falou assim, escuta, eu era explorado sim. Foi a primeira matéria que eu vi incisiva sobre o assunto e trazendo o relato real de um cubano. Então, quem puder acessar lá, vale a pena, que mostra bem a realidade de o que era o Programa Mais Médicos. O Programa Mais Médicos que serviu foi um acordo entre o PT e o governo de Cuba, que serviu, na realidade, para remeter dinheiro público brasileiro para a ditadura cubana. O valor era 10 mil reais, o médico ficava com 2 mil e pouco, e 8 mil reais iam para o governo de Cuba. É como se eu contratasse uma fazenda, pagasse para o fazendeiro 10 mil, e ele me manda lá os trabalhadores da fazenda pagando 2 mil. A exploração, ela é indevida e absurda. Qualquer médico que viesse se inscrever no Programa Mais Médicos, que fosse de qualquer país do mundo, que viesse se inscrever aqui, ganharia 10 mil. Menos os cubanos. Porque a intenção jamais foi verdadeiramente levar médicos à população, sempre foi ajudar o governo de Cuba. O presidente Jair Bolsonaro já disse que o Programa Mais Médicos ele não termina, ele só vai seguir um novo modelo. Médicos estrangeiros poderão vir ao Brasil, apresentam o seu diploma, passam pelo exame do Revalida para demonstrar que têm condições de clinicar de acordo com as regras brasileiras e vão receber o valor integral dos seus vencimentos. O que Cuba faz é o que nós já sabemos que Cuba faz, suprime liberdade, e aí com o aval do então governo Dilma Rousseff. O Programa Mais Médicos, ele é bom. O problema é o acordo entre Cuba e o Brasil, que foi tramado às escondidas na administração de Dilma Rousseff. O que esse médico cubano fala de que havia exploração, é evidente que havia exploração. Denê, ele vai além. O nome dele é Adrian Barber, ele trabalhava em Arapoti, repetindo, ele diz que o que atribuiu essa decisão do regime cubano foi uma estratégia política. De nada tem a ver com o que o Bolsonaro disse. Eles querem sabotar o governo Bolsonaro. Daí você pega e de repente tira 8 mil médicos, uma pancada só, é claro que vai dar problema. Então a estratégia do governo cubano é sabotar o governo. Já tem 3.500 médicos realocados nas vagas abertas no Programa Mais Médicos. Sabe por quê? Porque teve muito prefeito no interior que demitiu o médico que era contratado e pegou o cubano porque custaria mais barato para a cidade. Então, também teve uma postura errada dos prefeitos das cidades de se escorar no Programa Mais Médicos. Foram partícipes dessa tramóia que a ex-presidente Dilma Rousseff montou. E por que eu chamo de tramóia? Porque não serviu verdadeiramente a levar médicos bem remunerados, honestamente remunerados aos nossos municípios. E sim, repassar 75% do valor para a ditadura. Essa foi a razão de ser. Ele falou aqui dos 10 mil reais, ele ficava só com 2.900. Pois é. É menos de quase 70%. Mas então, esse foi o comportamento adotado pelo Partido dos Trabalhadores. O presidente Jair Bolsonaro fez certo. Ele disse aquilo que é uma demanda da classe médica brasileira e que eu assino embaixo. Tem que fazer o Revalida. O médico estrangeiro será muito bem-vindo sempre, desde que faça o Revalida e demonstre que tem condições de clinicar. Porque também não pode haver suspeitas sobre a qualidade do profissional da medicina que vai atender a população brasileira. Nós não podemos ter dois tipos de medicina. Uma medicina para quem tem dinheiro e uma medicina menor para quem não tem. Então, passar pelo Revalida é algo que era um absurdo que foi cometido nesse convênio mequetrefe entre o governo do PT e a ditadura de Cuba. São 7 horas e 20 minutos. Antes do intervalo, Mark,
Diga lá, você ia falar alguma Não, eu só ia falar assim, como a imprensa é complicada, né? Vamos fazer aqui a crítica pública aos nossos colegas. Agora a gente falou tudo isso aqui, mas se você ligar lá nos canais importantes, todo mundo tá mostrando os médicos indo embora, a população sem atendimento, e vários deles querem ficar, inclusive, já são declarados desertores do governo cubano e querem ficar no Brasil, vão pedir asilo. Mas não mostram isso, só mostram os caras indo embora e a população reclamando sem médico. E aí entra em cena o jornalismo parcial. O que não é capaz. Parcial, que eu digo, não é um problema de ter lado. Não é isso. É parcial porque não é capaz de fazer uma reflexão do todo. Pega um pedacinho e mostra aquele pedacinho como se aquele pedacinho fosse a questão real. É lamentável. Antes do intervalo, eu quero só frisar pra gente fechar esse capítulo aqui da derrotas e vitórias. A chapa que era, digamos, abraçada pelo PT na eleição da OAB, perdeu a eleição. Resultado oficial será divulgado hoje, mas já teve a totalização de 100% das urnas. O voto para o conselho da OAB, para o comando da Ordem dos Advogados do Brasil, é obrigatório. Todos os advogados ativos têm que ir lá fazer o voto. O voto é na urna eletrônica. E a chapa 11 de agosto do Dr. Cássio Telles, que é a chapa da atual administração da OAB, ganhou com 68%. 31% para a chapa do Dr. Manuel Caetano Ferreira Filho, que era uma chapa muito vinculada, sim, ao Partido dos Trabalhadores. Por mais que houvesse o discurso contrário a isso, era uma chapa que vinha com essa marca. Tanto que estavam por trás dela o Wilson Ramos Filho, a Miriam Gonçalves. Eram essas figuras que inflavam ou professores da Universidade Federal do Paraná. Então essa chapa foi derrotada e levou uma tunda, né? Perdeu feio. De cada 10 advogados, 7 votaram na 11 de agosto, 3 na chapa Algo Novo. Então agora o Dr. Cássio Telles dará continuidade à atual gestão, comandada pelo advogado José Augusto Araújo de Noronha. O Dr. Noronha teve a sua grande vitória, né? Ele fez o sucessor com uma votação espetacular, que demonstra o bom serviço e o bom trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil. Então agora é tudo com o Cássio Telles a partir do mês de janeiro. 7h23. Diga lá, Terribas. Bom, recado bem importante, porque vem aí o Mitos e Fatos Paraná no dia 29 de novembro, a partir das 8 horas da manhã. Um fórum de discussões que irá debater temas de relevância, setores de infraestrutura, produtividade, agronegócio e turismo, debatendo sobre o futuro do nosso estado. São 3 painéis, tá? Infraestrutura, o que fazer para evitar gargalos, produtividade, o desafio para a indústria e para o agronegócio, turismo, o Paraná para o Brasil e para o mundo. Nessa primeira edição que teremos grandes nomes como Igor Rocha, diretor de Planejamento e Economia da Abdib, Rafael Greca, prefeito de Curitiba, o Vinícius Lumertz, ministro do Turismo, o Ratinho Júnior, governador eleito, entre outros. E você pode acompanhar tudo ao vivo também pelo nosso portal riquemais.com.br/mitos e fatos. Patrocínio Sistema FIEP, nosso IA de indústria, rumo, foco no trem que o resultado vem. Apoio BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento. Serra Verde Express, o trem é só o começo. E realização do Grupo RIC da Jovem Pan, baita convite. Bem legal esse evento, Mitos e Fatos. Legal, 7h24, já voltamos. RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias, 7h28. Você acha que a gente esqueceu que hoje tem um par de ingressos para você ver ao show, assistir ao show da Legião Urbana hoje na cara do palco, pista premium, que a Jovem Pan vai te levar, o RIC Mais Notícias vai te levar? Solta o som aí, Terribas. A gente não esquece, não. Você vai ver o Dado tocar essa guitarra aí, ó, na cara, ó. Aí entra a batera do Marcelo Bonfá. Essa talvez seja, entre todas as músicas da Legião Urbana, o maior dos clássicos do Legião Urbana, chama Tempo Perdido. A gente separou mais 2, Terribas, vai. Mais 2, peraí. Ó. A gente fez uma sequência muito boa hoje, ó. Essa daqui é boa. Essa também. Esse é do primeiro disco, né? Não, segundo. Índios. Então, como o show é Que País é Esse? E o disco 2, essas duas que a gente ouviu agora
são músicas do disco 2, o Tempo Perdido e o Índios. E a terceira música daí, essa é o seguinte. Eu e o Terribas, a gente adora essa música, por isso que a gente pôs. Vai, Terribas, solta. Essa música é muito boa, meu. É demais, chama Mais do Mesmo. Menino branco, o que é que você faz aqui? Então é o seguinte, como é que participa? Lembra que eu falei que ia passar trabalho? Então é assim. Se você já nos segue no Instagram, tá fácil. Se você não nos segue, tem que seguir agora. No @DenianCC, tudo N de navio e CC de Couto Coelho, DenianCC. Tem que seguir. Mark_Souza. Mark com C mudo e Souza com S. E o Terribas. Terribas é uma palavra só. TERRIBAS. O Terribas, Mark_Souza e DenianCC. Você tem que seguir os 3 no Instagram. Aí você vai printar para demonstrar que você está nos seguindo. E aí você vai mandar o print no WhatsApp da rádio. Então você tem que nos seguir, printa e manda o print no WhatsApp da rádio. O WhatsApp é o 41 98504 5092. 98504 5092. Mandou, demonstrando o print, você está concorrendo e pode ir na faixa assistir ao show da maior banda de rock da história do Brasil. Fechou? Fechou. Então tá bom. São 7h31. Rick Mais Notícias. Com alegria, esse jornal recebe a governadora do Paraná, Cida Borghetti. A governadora vem hoje, claro, para fazer o balanço da sua administração. Está chegando ao final. Mas eu nem vou começar com o balanço, governadora. Eu vou começar com a notícia do dia. Que a Justiça Federal determinou ontem que houvesse a abertura das cancelas da praça de pedágio de Jacarezinho e a redução do valor da tarifa cobrada pela Econorte. Essa foi uma das bandeiras lá do período eleitoral e vem agora. Governadora Cida Borghetti, muito obrigado pelo retorno. Bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, toda a sua equipe. É um prazer retornar aqui e falar hoje desse tema tão importante que é o pedágio. Eu, quando assumi o governo, imediatamente tomei a atitude da não renovação dos contratos de pedágio, pedi ao governo federal a delegação para que tratássemos a renovação da delegação para tratar aqui esse tema que é de extrema importância e a redução significativa da tarifa cobrada. A tarifa é muito alta, sabemos que o pedágio é bom, o sistema é bom, porém a tarifa é muito alta. E também o cumprimento do contrato, que eram as obras que estavam previstas, né, lá há 25 anos atrás, quando da formulação desse contrato. O Ministério Público entrou com esta ação, o Estado do Paraná, através da Procuradoria, né, o nosso procurador, Dr. Sandro Kozikoski, e toda a sua equipe, forneceram todos os documentos para que o Ministério Público pudesse avançar e está aí hoje a população daquela região, especificamente de Jacarezinho, onde a tarifa é muito alta, uma das mais altas do país, e é a mais alta aqui para o Paraná, atendeu, né, a todos os requisitos que o Ministério Público apurou e determinou o fechamento daquela praça, portanto, a abertura das cancelas e a redução em 26,5% da tarifa. Imagina, é um ganho, cai o preço muito, né? Significativamente. A senhora considera, governadora, que esse talvez tenha sido o principal feito do seu período à frente do governo, esse enfrentamento de uma maneira mais aberta contra o pedágio, o que até então não havia acontecido? Porque se nós puxarmos um pouquinho da memória, o que foi o enfrentamento do então governador Roberto Requião com o pedágio, foi na base da bravata, e não numa ação efetiva como verdadeiramente acontece agora. A senhora acha que esse é o principal ponto que a senhora vai levar para adiante como conquista da sua administração? É um dos principais pontos. Eu acho que a população esperava por uma atitude e hoje pela manhã ainda, eu conversando com a nossa equipe, eu falei, esse foi um dos pontos mais importantes
e um legado que deixo o povo do Paraná. Como gestora, com responsabilidade, com determinação, mas com muita coerência no trato da coisa pública. Agradecer ao Ministério Público, que foram incansáveis, né, nesta decisão, ao juiz, que com muita habilidade, com sabedoria, discernimento e segurança, ele determinou o fechamento e a redução, né, da tarifa. Acho que isso foi um legado grande que eu deixo à população do Paraná como a primeira mulher a governar este estado em apenas 7 meses. Quantas conquistas, Denian! Essa foi uma das conquistas importantes, mas inúmeras ações, e nós vamos deixar um legado muito importante, e é uma honra muito grande ter, e agradeço a Deus primeiramente, mas é a população a confiança em dirigir um estado tão importante como o Paraná para a nação brasileira. Governadora, uma questão que sempre se dá e nem pode ser diferente é o tema das finanças públicas. A senhora deixará a administração agora em 31 de dezembro, a partir de 1º de janeiro, o governador eleito Ratinho Júnior vai comandar o Paraná. Com que dinheiro? A senhora deixará o estado em que situação, com que condições financeiras? A melhor possível. Acho que a melhor do país. Vou deixar com 5 bilhões em caixa. 2 bilhões de superávit, aproximadamente 2 bilhões de superávit, que o governador eleito, deputado Ratinho Júnior, vai poder gastar da maneira que for mais apropriada para atender as demandas da população paranaense, mas lembrar aqui que, além de 5 bilhões, ele terá também todo o dinheiro destinado através da LDO, que já está na Assembleia, todo ele zerado para aplicar nas políticas públicas do ano que vem. Então, isso vai impactar aí mais ou menos 58 milhões de reais da LDO, né, à disposição para, deixa eu até ver o número correto aqui, 50... Você vê que às vezes a gente procura o óculos, né, Denian, mas nem sempre ajuda, né? Não, mas não tem jeito. Essa coisa do 50 e quanto, Ricardo? 58. Então falei isso correto. Né? 58 milhões que já está na Assembleia, e essa foi uma gestão bastante responsável. E veja que em 7 meses nós já aplicamos e destinamos para as 399 cidades do Paraná em torno de 5 bilhões de reais. Em 7 meses, para atender todas as demandas dos municípios paranaenses, em todas as áreas, nenhuma área ficou descoberta. Todas as demandas, todos os contratos, e ainda estamos fazendo a ordem, autorizando a ordem de serviço, e vamos deixar também um edital pronto com todas as tratativas, licenças ambientais para a tão sonhada obra da Engorda de Matinhos, uma obra de 350 milhões de reais, que vai ficar todas as tratativas, né, as licenças que são demoradas, prontas para que o governador eleito possa dar continuidade. Na sua administração foi criado um órgão especial, específico de combate à corrupção. A senhora tem algum balanço de que resultados efetivamente aquela estrutura que foi destinada pelo seu governo de combate a esse tipo de crime funcionou, governadora? E muito, e está funcionando. Inclusive, esta semana, de segunda-feira até o dia de hoje, Foz do Iguaçu é a capital do Brasil na discussão sobre a divisão de combate à corrupção. Ontem mesmo, o ministro Dias Toffoli e a Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, estiveram na cidade de Foz do Iguaçu, e o assunto da semana toda foi especificamente as delegacias de combate à corrupção, a divisão de combate à corrupção, aqui criada assim que eu assumi, há 7 meses atrás, e que coordenada pelo delegado da Polícia Civil, doutor Figueroa, juntamente com a Controladoria do Estado e a Receita Estadual, o Ministério Público, a Polícia
enfim, toda a integração das forças de segurança estão juntos para combater a corrupção no âmbito governamental e também no âmbito privado. A grande operação que a divisão apurou, eu quero fazer esse relato, foi o cartel do combustível nacional. As 3 maiores distribuidoras de combustível tiveram seus executivos detidos, foram presos e foi desmontado, portanto, todo esse cartel que cobravam, né, infelizmente, a mais sempre do consumidor. Então, isso foi uma grande ação da divisão. Outra grande ação foi o desmando e os contrabandistas, o contrabando de tráfico ali na cidade de São José dos Pinhais, que também foi desmontado pela divisão. Inúmeras ações, né, no âmbito governamental e, aliás, todas as denúncias no âmbito governamental estão sendo coordenadas e com total autonomia para desvendar todas as tratativas pela divisão. Então, e há ainda uma eu conquista... quero até voltar para fazer um balanço mais tarde, ou o próprio coordenador, vocês deveriam convidar o coordenador da divisão para que ele mesmo fale das ações, porque as ações também são muitas vezes sigilosas. Né? Claro, não, e há, governadora, um resultado que ele não é possível de se auferir, que é o da intimidação à prática da corrupção. Porque quando você tem e o servidor público que vier a pensar em cometer um ilícito, sabe que o combate à corrupção é levado a sério, você intimida a prática da corrupção. Então, há ações que são ações efetivas, que nós conseguimos ver pelas ações que são postas em prática, de pessoas presas, de processamento dos criminosos, mas há também uma ação de intimidação ao corrupto, que Exatamente. Também é importante, né? E importante aqui lembrar que a maneira mais rápida de você denunciar quando tiver qualquer situação desconfortável, e especificamente no âmbito da corrupção, é necessário a população, até os funcionários, ligar para o 190 ou o 0800 41 11 13, que é o número da controladoria, que vai direto, né, na controladoria, e o 190, que é o canal mais rápido para se fazer a denúncia. Governador, preservando sempre a identidade, lógico. Claro. Né? Nesses 7 meses, deu mais prazer ou decepção? Deu tempo de fazer aquilo que a senhora, na nossa primeira entrevista aqui, quando recém havia assumido, havia se disposto a fazer? Qual é o seu sentimento? É de dever cumprido ou de ficou para trás muita coisa porque realmente a burocracia, a máquina estatal não permitem fazer tudo o que se quer? Olha, a minha sensação é de dever cumprido, de gratidão e, com certeza, Denian, 7 meses, vou concluir o governo com 9 meses no dia 1º de janeiro, quando passo a responsabilidade agora ao governador eleito Ratinho Júnior, a quem eu já desejo bastante sucesso, a ele, a sua equipe. Estarei sempre à disposição para colaborar com o nosso Estado, com o nosso país, mas muitas coisas ainda, o tempo é muito curto, mas em 7 meses o Estado do Paraná é pioneiro no governo digital, por exemplo, uma ação que nós colocamos em prática agora, todos os processos digitais que colocamos em prática, a desburocratização do acesso, por exemplo, a PGE, que antes levava 200, um trâmite que levava, por exemplo, nos processos de redução com a adoção desse sistema, a PGE tem um tempo médio de tramitação que foi reduzido de 149 dias para 10 dias. Oxe. Então, as licenças ambientais, todos os processos, né, da desburocratização... Ou seja, o Estado anda mais rápido. Anda mais rápido. O governo digital hoje tem mais de 250 serviços à disposição, a segunda via da identidade, da carteira de motorista, o acompanhamento do boletim das crianças através da Secretaria de Educação. Então, são ações importantes e que a população também tem a condição de acompanhar de perto através, por exemplo, as obras, né?
as obras do governo, que as licitações, hoje você pode acompanhar pelo site, né, do SEDU, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. A nossa ideia é colocar em todas as secretarias, que a população possa acompanhar. Esse site das obras é com fotografia em tempo real, né? Todo o processo, desde a ordem de serviço até o início das obras, o dia a dia, né? Eu acho que isso é bastante importante, a transparência, né? A população clama pela transparência. Muitas ações importantes, né, nós estamos deixando, e eu tenho absoluta certeza que os bons programas, os bons projetos devem continuar. A gente vai seguir a conversa daqui a pouquinho no quadro 8 em ponto da RIC TV Record, mas a última questão aqui é a seguinte, governadora. A partir de 1º de janeiro, o que a Cida Borghetti vai fazer? A Cida Borghetti, como eu disse, estarei à disposição. Vou continuar todo o meu trabalho na área da primeira infância. Já tenho um compromisso com a rede mundial da primeira infância para retomar, né, esse meu trabalho, que será voluntário, né, junto à Universidade de Harvard, à Fundação Maria Cecília Vidigal, que é uma fundação bastante reconhecida mundialmente, da qual eu comecei, né, esse trabalho com eles. Então eu vou retomar esse trabalho. A Organização Mundial da Família também já me convidou para ser uma embaixadora da Organização Mundial da Família aqui no Brasil, também é um trabalho voluntário. E a convite do governo chinês e do governo japonês, eu estarei visitando no mês de fevereiro e março o Japão, a convite do governo, para conhecer o modelo de governança japonês, e que eu não conheço, eu nunca estive no Japão, então eu irei a convite deles. Até eu me lembro que quando fui convidada, eu disse, olha, mas eu não estou mais governadora a partir do dia 1º de janeiro. E o governo se manifestou dizendo, nós identificamos a senhora como uma líder, e o governo está lhe convidando para conhecer o nosso modelo de governança. Então, eu estarei à disposição, continuarei presidindo voluntariamente também o meu partido aqui, o Partido da Mulher Progressista aqui no estado do Paraná. Vou ajudar as mulheres, vou continuar, né, o que eu sempre fiz, as bandeiras que eu sempre defendi. Muito bem, governadora Cida Borghetti, muito obrigado pelo retorno aqui à Jovem Pan e parabéns pela administração. O tempo foi curto, mas nós reconhecemos que houve, claro, erros, como todo mundo erra, mas foi um governo de realizações. Obrigado pela presença. Muito obrigada. Legal, vamos para o intervalo. Antes é o seguinte, vou reforçar a regra aqui para participar do sorteio do ingresso, do par de ingressos para assistir de Pista Premium, o show da Legião Urbana. Você tem que nos seguir no Instagram, os três, seguir a mim, ao Mark e ao Terribas, Denian CC, Mark _ Souza e o Terribas. Você tem que seguir, tira um print do Instagram e manda no WhatsApp da rádio, 41 98504 5092. Eu vou com a governadora lá pra RIC TV e o Terribas e o Mark Souza fecham o jornal e anunciam o resultado. Beleza, Tê? Beleza, daqui Falou. a pouco a gente Quero volta. saber se vocês vão estar... Como é que é, governador? Vocês vão estar no show hoje? Vamos. Porque o Terribas vai cantar e o Denian também. Pelo que eu vi, a vocês gente são canta. do ramo, hein, Mark? A gente canta. A gente toca violão. Eu toco o Denian violão toca, ele mal. faz o sarau do Denian aqui depois, quando ele volta da TV. Eu toco violão mal, mas eu canto pior ainda. A gente já volta. RIC Mais Notícias. Agora 7h51, não perca a sua hora, em 7h51. Explodiu o WhatsApp. Explodiu, aqui. né? Não para de chegar mensagens, muita gente participando aqui, mandando os prints lá que estão seguindo no Instagram, mandando áudio de música que era pra ontem só, mas o pessoal acabou mandando hoje também, enfim. Mas mandar um abraço especial aqui pra Larissa e pro Felipe. Eles estão na fila de embarque lá no Afonso Pena nesse momento. Mandaram a selfie aqui com o foninho de ouvido. Vão viajar. E até o comandante mandar desligar o celular, eles vão ficar escutando. Vão ficar ouvindo a gente. Até o portas em automático, eles vão estar na nossa companhia. Tem abraço também, né? Tem abraço. Primeiro é o seguinte, o pessoal da live, hoje eles são muito maldosos comigo, eles estão achando que eu vou no Gato Preto, eu não vou nisso.
Só pra deixar claro. Vamos falar a verdade no ar aqui. Gato Preto, não tem essa, pelo O amor pessoal de começou a Deus. falar do celular que tocou, não é o meu celular, não. É o celular da rádio. Que não sei o que fizeram aí. Não, tá no eu modo... não vou no Gato Preto, daí tô sendo maldoso falando que eu tô inchado hoje. Eu tô mesmo, porque ontem eu trabalhei até meia-noite. Fui dormir 1h que eu fiz o Dance Paradise. E hoje eu vou fazer de novo. Entendeu? Então, por favor, pessoal, não fiquem falando isso. É maldade. E hoje a gente tem que mandar um abraço muito especial ao Kleber da Honda Engine, que escuta a gente todo dia, é fã aqui do jornal. Um abraço pra todo mundo lá da Honda Engine, parceiraça da Jovem Pan Cascavel, e principalmente pro Kleber, muita gente boa que escuta a gente todos os dias. Grande abraço, Kleber, e aí, obrigado também pela parceria com a Jovem Pan Cascavel de todos os dias. Um grande abraço pra todo mundo da Honda Engine também. Vamos sortear então quem ganhou Vamos par sortear. de ingressos pro show da Legião hoje. Onde que é mesmo, Tê? O show da Legião vai ser na Live Curitiba. Então, quem faturou aqui o par de ingressos, vamos sortear aqui, é o final telefone 0891, o Alexandre, que mandou aqui o print, segue o Terribas, o Denian e o Marco Souza, e faturou o par de ingressos aí. A produção entra em contato com ele para combinar a retirada do ingresso. Bom, então fechou. A gente vai pegar mais shows aí. Tem vários shows legais até o final do ano. Tem show do New Order também. A gente vai liberar ingresso pro show do New Order. E o New Order vai ser demais, Marco. Vai ser no dia 2, também na Live Curitiba. E é uma das principais bandas de música eletrônica. Quem gosta de música eletrônica já ouviu o New Order, sabe que o New Order é sensacional. Os caras vão voltar pro Brasil. Vai ter show aqui em Curitiba, na Live. E a Jovem Pan Curitiba é a rádio oficial, tá? Então a gente vai liberar o ingresso do New Order aqui no Rick Mais Notícias. Esse aí é ingresso que custa 500 conto, não é esse isso? daí é aquele que é ingresso assim, que a pessoa tá desesperada, entendeu? Ela quer ir no show do New Order, então a gente vai liberar. O pessoal também que tá procurando, tem muita gente procurando, vai ter show do New Order. Vai ter show do New Order, e daí tem camarote ainda pro pessoal comprar. Às vezes é bom fazer aquela vaquinha, divide lá com uma galera, e aí fecha um camarote lá pra poder ir no show do New Order. Tem vários espaços ainda disponíveis, mas tem a pista que já acabou, já esgotaram os ingressos. Então é bom você correr, né? Ir lá e garantir os seus ingressos, porque tem alguns espaços ainda, mas são alguns. Então corre aí e garante seu ingresso pro show do New Order no Disque Ingresso. Beleza? Beleza, Vamos vambora, nessa? Tê. Vambora. Vamos nessa amanhã. Amanhã não tem jornal, a gente tá de volta Segunda-feira. segunda-feira. Então tá. Até lá, Beijo, tchau.